Mulher viúva com 3 filhas, salva fazendeiro solitário no celeiro e se eu te dissesse que a redenção pode nascer justamente do encontro entre 2 almas que já não esperavam mais nada da vida? Que a dor silenciosa de uma viúva, carregando 3 filhas pequenas nas costas, poderia cruzar o caminho de um fazendeiro que perdeu tudo, terra, esposa, esperança, e desse encontro surgir algo maior que a própria sobrevivência? Isso aconteceu no interior de Goiás, em 1850, quando o mundo ainda andava no ritmo dos cascos dos cavalos e o coração humano era a única bússola em meio ao vazio. Prepare-se, porque essa história vai te mostrar que às vezes a salvação vem de onde menos esperamos. Se essa história já te prendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias fortes como essa. O sol ainda nem havia completado sua escalada no horizonte goiano quando ela abriu os olhos. Maria Aparecida acordava antes das galinhas, antes do galo, antes até do vento que soprava entre as frestas da madeira velha de sua casa. Não era escolha, era necessidade. Viúva há 2 anos, com 3 meninas pequenas para criar. A mais velha mal completara 7 anos, a mais nova ainda não sabia falar direito. Ela carregava nos ombros o peso invisível de quem precisa ser pai e mãe ao mesmo tempo. A solidão dela não era do tipo que se chora à noite. Era do tipo que endurece a alma, que transforma lágrimas em força bruta, que faz uma mulher erguer a enxada mesmo quando o corpo implora descanso. Naquele interior de Goiás, onde as distâncias eram medidas em dias de viagem e a ajuda do vizinho mais próximo era uma promessa distante, Maria sabia que dependia apenas de si mesma. Ela vestiu o vestido surrado, o mesmo de sempre, remendado tantas vezes que já não sabia mais onde estava o tecido original. As mãos calejadas prenderam os cabelos escuros num coque simples e ela caminhou descalça até o pequeno fogão a lenha. A casa era modesta. 3 cômodos apertados, chão de terra batida, paredes de pau a pique que deixavam o frio entrar nas madrugadas. Mas era dela. Era tudo o que restara depois que o marido morrera de febre, deixando-a com uma roça mal cuidada, um celeiro velho e 3 bocas famintas. Maria nunca se permitiu o luxo de questionar a vida. Questionamentos não enchiam barriga, não consertavam telhado furado, não acalmavam o choro das filhas quando sentiam falta do pai. Ela apenas seguia, um pé na frente do outro, como quem caminha por uma estrada sem fim. Naquela manhã, algo a incomodava. Era uma sensação estranha, um peso no peito que ela não conseguia nomear. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse o pressentimento de que algo estava prestes a mudar. Maria não acreditava em sinais, mas também não os ignorava. Acendeu o fogo, preparou o pouco de café que tinha, uma mistura rala, quase uma lembrança do que um dia fora café de verdade, e saiu para buscar lenha. O celeiro ficava a alguns metros da casa, uma construção de madeira que já vira dias melhores. Ele servia para guardar as ferramentas, o pouco de feno que sobrava e às vezes abrigava algum animal doente que precisava de cuidados. Maria empurrou a porta rangente, esperando encontrar apenas a penumbra costumeira e o cheiro de palha seca. Mas o que ela viu a fez parar no lugar. Deitado sobre um monte de feno, havia um homem. Ele estava meio encurvado, respiração pesada, roupas sujas de terra e sangue seco. Não parecia perigoso. Na verdade, parecia mais perdido do que qualquer coisa. Maria sentiu o coração disparar. Numa terra onde a lei era distante e a justiça muitas vezes se fazia pelas próprias mãos, a presença de um estranho podia significar problema. Ela pensou nas filhas dormindo na casa, pensou na faca que guardava na cozinha, pensou em gritar, mas algo a deteve. Talvez fosse a forma como ele estava caído, vulnerável, claramente ferido. Talvez fosse a lembrança de seu próprio marido, que também estivera à beira da morte antes de partir.
Ou talvez fosse apenas a bondade silenciosa que ainda resistia em seu peito, apesar de tudo. Maria se aproximou devagar, pisando com cuidado para não fazer barulho. O homem tinha o rosto virado para o lado, coberto por uma fina camada de poeira. Ela podia ver alguns arranhões no braço, um corte superficial na testa. Nada grave, mas o suficiente para que ele estivesse ali, atordoado, provavelmente exausto. Ela hesitou por um instante, a mão suspensa no ar. E se ele acordasse assustado? E se fosse violento? Mas então ela viu a expressão dele. Mesmo dormindo, parecia carregar um sofrimento humano tão grande que quase dava para tocar. Era o rosto de alguém que perdera tudo, de alguém que estava no fundo do poço. E Maria, que conhecia bem esse lugar, sentiu algo se mexer dentro dela. Não era pena, era reconhecimento, era empatia crescente. Ela tocou o ombro dele de leve. Moço, moço, acorda. A voz saiu firme, mas sem rispidez. O homem se mexeu, gemeu baixinho e finalmente abriu os olhos. Levou alguns segundos para focar, para entender onde estava. Quando viu Maria parada ali com o sol nascente iluminando sua silhueta na porta do celeiro, ele tentou se levantar rápido demais e tropeçou no próprio corpo cansado. Calma, ela disse, estendendo a mão. Você está machucado. Quem é você? O que está fazendo aqui? A pergunta era direta, mas havia algo na forma como ela olhava para ele que não era ameaçador. Era quase como se ela estivesse dizendo: eu também já estive perdida. O homem passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. Ele era jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, talvez 30 no máximo. Forte, mas com um cansaço que ia além do físico. Quando finalmente falou, a voz saiu rouca, cheia de uma dor silenciosa, que palavras não conseguiam expressar completamente. Eu me chamo João da Silva. Eu tinha uma fazenda não muito longe daqui. Ele parou, como se cada palavra custasse um pedaço da alma. Mas eu perdi tudo. O governo tomou. Eu não consegui pagar os impostos. Não consegui fazer nada direito depois que minha esposa morreu. E ali, naquele celeiro úmido e escuro, Maria viu algo que raramente se vê. Um homem despedaçado, sem máscaras, sem orgulho, apenas cru e real. Ela não disse nada de imediato. Ficou ali, de pé, processando as palavras dele. E então, sem pensar muito, sem calcular consequências, Maria fez algo que mudaria tudo. Ela assentiu, como quem entende uma língua que poucos falam. A língua da perda irreparável, do luto contido, da inocência ferida. Você deve estar com fome, ela disse, e havia naquelas palavras simples um convite silencioso. Um convite para que ele ficasse, pelo menos até entender o que fazer com aquela vida despedaçada. E João, olhando para aquela mulher magra, de mãos calejadas e olhos cansados, sentiu pela primeira vez em muito tempo algo que nem sabia mais que existia: esperança mínima. Talvez, só talvez, ele não estivesse completamente sozinho no mundo. João sentou-se no feno, ainda tentando organizar os pensamentos. Maria permaneceu ali, parada na entrada do celeiro, como se estivesse decidindo se ouvia o restante da história ou se simplesmente o mandava embora. Mas algo nela, talvez a mesma coisa que a fizera sobreviver aos últimos 2 anos, a fez ficar. Conta, ela disse, a voz baixa mas firme. Conta o que aconteceu. E João, que há tanto tempo não tinha ninguém para ouvir, começou a falar. As palavras saíram devagar no início, tropeçando umas nas outras, mas logo ganharam fluidez, como uma represa que finalmente se rompe. Ele contou sobre a fazenda que herdara do pai, sobre os anos de trabalho duro, sobre os planos que tinha de expandir, de construir algo que durasse gerações. Mas então veio a parte que doía. 3 anos atrás, sua esposa Clara adoecera. Uma febre que começou simples e se transformou em algo que nenhum remédio caseiro conseguiu curar.
João levou-a ao povoado mais próximo, mas já era tarde demais. Ela morreu nos braços dele, pedindo desculpas por deixá-lo sozinho. E João, que sempre fora forte, que sempre fora o homem que resolvia problemas, simplesmente desmoronou. Não chorou no enterro, não chorou quando os vizinhos vieram oferecer condolências, mas por dentro algo se partiu. Era como se uma parte dele tivesse sido enterrada junto com Clara, e o que sobrou era apenas uma casca, funcionando no automático, sem propósito, sem direção. A dor silenciosa que ele carregava era do tipo que corrói por dentro, invisível aos olhos dos outros, mas devastadora para quem a sente. Ele tentou continuar, tentou tocar a fazenda, cuidar dos animais, plantar, colher, mas tudo parecia inútil. O que importava crescer milho se não havia ninguém para compartilhar a colheita? O que importava consertar cercas se o futuro era apenas um vazio infinito? João começou a se descuidar. Deixou de acordar cedo, deixou de planejar, deixou de viver, na verdade. Os vizinhos perceberam. Alguns tentaram ajudar, mas ele afastou todo mundo. Orgulho, vergonha, ou talvez apenas a incapacidade de aceitar que precisava de ajuda. E o tempo, implacável, continuou correndo. Os impostos chegaram e João não tinha como pagar. Pediu prazo, implorou, mas a lei não tem coração. Não importa se você perdeu alguém, não importa se está despedaçado por dentro, ou você paga ou perde tudo. E ele perdeu. O governo tomou a fazenda, colocou-a em leilão. João assistiu tudo de longe, como quem assiste ao próprio funeral. Viu estranhos andando pela terra que seu pai cultivara, pela casa onde Clara morrera. Sentiu algo entre raiva e desespero, mas principalmente sentiu um vazio tão grande que nem sabia mais o que fazer com ele. Juntou o pouco que tinha. Algumas roupas, um pouco de comida, o cavalo que ainda era seu, e saiu sem destino. Andou por dias, dormindo onde a noite o pegava, comendo quando encontrava algo. Não estava fugindo de nada, estava apenas deixando de existir aos poucos. E foi assim que acabou no celeiro de Maria, exausto, ferido, sem saber se queria acordar no dia seguinte. Maria ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu, não fez perguntas, apenas ouviu. E no silêncio dela havia uma compreensão que dispensava palavras. Ela conhecia aquela dor, conhecia o peso de acordar todos os dias sem a pessoa que dava sentido à vida. Conhecia a sensação de ter que seguir em frente quando tudo dentro de você só quer parar. Quando João terminou de falar, ficou olhando para as próprias mãos, como se ali estivesse escrito o resumo de todos os seus fracassos. Maria se abaixou, ficando na altura dos olhos dele. "Eu sei o que é perder", ela disse, a voz firme, mas cheia de uma empatia genuína. "Eu sei o que é acordar e não saber por que ainda está vivo. Mas você está aqui, está respirando. E enquanto está respirando, ainda dá para fazer alguma coisa." João olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente. Não era esperança exatamente. Era mais como uma fresta de luz numa sala completamente escura. Ele não sabia se acreditava nas palavras dela, mas queria acreditar. E talvez isso já fosse um começo. Maria se levantou, limpou as mãos no vestido. "Você pode ficar aqui hoje. Descansa, limpa esses machucados. Amanhã a gente vê o que você vai fazer." Não era uma oferta generosa, não era cheia de promessas. Era apenas o básico, o mínimo que um ser humano pode oferecer a outro. Mas para João, que há tanto tempo não recebia nem isso, aquilo soou como um milagre pequeno, do tipo que a gente nem percebe até estar acontecendo. Ele assentiu, ainda meio atordoado. Maria saiu do celeiro, voltou para a casa onde as filhas já começavam a acordar. Preparou o café ralo, colocou um pedaço de pão duro na mesa e por um momento ficou parada, olhando pela janela. Ela não sabia por que tinha oferecido ajuda. Não tinha sobras para dar, não tinha segurança para oferecer.
Mas talvez justamente por isso, porque ela sabia o que era estar no fundo do poço, não conseguia simplesmente virar as costas para alguém que estava ali também. E enquanto via o sol subir sobre a terra seca de Goiás, Maria sentiu algo estranho. Não era alívio, não era felicidade, era apenas a sensação de que, talvez, ela não estivesse tão sozinha quanto pensava. João ficou deitado no feno por mais alguns minutos, tentando processar tudo. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que algo havia mudado. Pela primeira vez desde a morte de Clara, alguém o olhara nos olhos e não vira um fracasso. Vira apenas um ser humano, ferido e perdido, mas ainda humano. E isso, por menor que fosse, era alguma coisa. Ele fechou os olhos, permitindo-se descansar de verdade pela primeira vez em semanas. E no escuro acolhedor daquele celeiro velho, João sentiu algo que há muito tempo não sentia. A possibilidade de que talvez, só talvez, valesse a pena tentar mais um dia. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha, mas curiosamente reconfortante. João permaneceu no celeiro e Maria, sem fazer alarde, passou a levar comida para ele. Não era muito. Um prato de feijão aguado, um pedaço de carne seca quando havia, pão que ela mesma fazia no forno a lenha. Ela entregava tudo sem muitas palavras, apenas um aceno de cabeça, e voltava para cuidar das filhas. João comia devagar, saboreando cada garfada como quem não tem certeza de quando virá a próxima refeição. Ele se sentia grato, mas também envergonhado. Estava acostumado a ser o provedor, o homem que resolvia problemas, e ali estava ele, dependendo da caridade de uma viúva que já tinha pouco. A vulnerabilidade doía, mas ele estava começando a entender que talvez precisasse aceitar ajuda para conseguir se levantar de novo. As meninas, curiosas como só crianças podem ser, começaram a aparecer no celeiro. A mais velha, Teresa, tinha 7 anos e olhos grandes e atentos. Ela observava João de longe, como se tentasse decifrar quem era aquele homem estranho que agora morava no celeiro. A do meio, Ana, tinha 5 anos e era mais ousada. Um dia, ela simplesmente entrou, sentou-se no feno ao lado dele e perguntou: "Você é amigo da mamãe?" João não soube o que responder. Ficou olhando para aquela criança pequena com o vestido remendado e os pés descalços e sentiu um aperto no peito. Clara sempre quisera filhos. Eles tentaram, mas nunca aconteceu, e depois ela morrera, levando com ela aquele sonho. Ver aquelas meninas era doloroso e reconfortante ao mesmo tempo. "Eu acho que sua mãe está sendo muito gentil comigo", João respondeu, a voz baixa. Ana sorriu, revelando dentes pequenos e tortos. "Mamãe é gentil com todo mundo, até com as galinhas." E saiu correndo, deixando João sozinho com seus pensamentos. Maria, que observava de longe, se aproximou. "Desculpa as meninas. Elas não têm medo de nada." João balançou a cabeça. "Não precisa pedir desculpa. Elas são boas meninas." Maria assentiu, e por um momento os dois ficaram ali, em silêncio, cada um perdido em suas próprias reflexões. Era um silêncio confortável, do tipo que não precisa ser preenchido com palavras vazias. Era o silêncio de 2 pessoas que já sofreram demais e entendem que, às vezes, apenas estar presente já é suficiente. No 3º dia, João não aguentou mais ficar parado. Ele era um homem de ação, acostumado a trabalhar de sol a sol, e aquela inatividade forçada o estava deixando inquieto. Levantou-se, examinou o celeiro com olhos críticos. A porta estava caindo aos pedaços, as tábuas do assoalho estavam soltas, o telhado tinha várias goteiras. Era trabalho para semanas, mas ele poderia começar. Maria apareceu pouco depois, carregando um balde de água. Ela parou ao vê-lo mexendo nas ferramentas. "O que você está fazendo?" Não era uma pergunta acusatória, apenas curiosa. "Vou consertar isso aqui", João respondeu segurando um martelo velho. "Você me deu abrigo. É o mínimo que eu posso fazer."
Maria quis protestar, dizer que ele não precisava, mas algo a deteve. Talvez fosse o orgulho dele, que ela reconhecia porque também tinha o seu. Ou talvez fosse a percepção de que ele precisava fazer aquilo. Não por ela, mas por ele mesmo. E assim começou uma parceria silenciosa. João trabalhava no celeiro durante o dia, consertando o que estava quebrado, reforçando o que estava fraco. Maria cuidava da roça, das meninas, da casa. Às vezes, ela parava o que estava fazendo e olhava para ele, vendo a forma concentrada como ele pregava uma tábua ou ajeitava uma dobradiça. Havia algo de redentor naqueles gestos simples. Cada prego que ele martelava parecia ser também uma forma de remendar a própria alma, de encontrar propósito em meio ao caos. E Maria entendia isso melhor do que ninguém. Ela também havia encontrado sua salvação no trabalho duro, na rotina implacável que não deixava tempo para pensar demais, para se afundar na dor. Certa tarde, Maria apareceu no celeiro com uma bandeja de madeira. Nela havia um copo de leite ainda morno e um pedaço de pão fresco. João parou o que estava fazendo, surpreso. Você não precisa. Eu sei que não preciso. Maria o interrompeu, colocando a bandeja numa caixa velha que servia de mesa improvisada. Mas você está trabalhando no meu celeiro. Acho justo que eu te dê de comer. Ela disse aquilo de forma casual, mas havia algo mais nas entrelinhas. Era uma forma de dizer: você faz parte disso agora, pelo menos por enquanto. João pegou o copo, bebeu devagar. O leite estava bom, quentinho, reconfortante. Fazia tanto tempo que ele não experimentava algo assim. Não apenas a comida, mas o gesto por trás dela. O cuidado silencioso de alguém que não queria nada em troca. Obrigado, ele disse, e a palavra saiu carregada de um peso que ia além do agradecimento pela comida. Maria apenas assentiu e voltou para a casa. Mas enquanto caminhava, ela sentiu algo diferente no peito. Não era felicidade, não ainda. Era mais como uma cura lenta, um processo gradual de deixar entrar um pouco de luz num espaço que há tanto tempo estava escuro. Ela não sabia o que estava fazendo, não tinha um plano, não tinha garantias. Só sabia que ajudar aquele homem a se reerguer estava, de alguma forma, ajudando-a também. E talvez fosse exatamente disso que os dois precisavam, de alguém que entendesse que a redenção emocional não vem de grandes gestos, mas de pequenas gentilezas repetidas dia após dia. Naquela noite, João deitou-se no feno consertado e, pela primeira vez em anos, permitiu-se pensar no futuro. Não num futuro distante, cheio de planos grandiosos, mas no amanhã imediato. No que precisava consertar, no trabalho que precisava ser feito, na próxima refeição que Maria traria. E nessa simplicidade, nesse foco no presente, ele encontrou algo que há muito tempo não sentia. Uma razão para acordar. Era pequena, frágil, mas estava ali. E por enquanto, isso era mais do que suficiente. Ele fechou os olhos, ouvindo ao longe o som das cigarras e o vento passando pelas árvores, e pela primeira vez em muito tempo, João dormiu em paz. Os dias viraram semanas, e a presença de João naquela pequena propriedade começou a se tornar natural. Ele já não era mais o estranho atordoado que Maria encontrara no celeiro. Agora era o homem que consertava coisas, que acordava cedo, que ajudava sem esperar ser pedido. A porta do celeiro estava novinha, as goteiras tinham sido tapadas, e ele já começava a olhar para a cerca que cercava o terreno, planejando os reparos necessários. Maria percebia essas mudanças, mas não dizia nada. Ela aprendera que alguns processos precisam acontecer em silêncio, sem pressão, sem expectativas. E João, por sua vez, estava começando a perceber que talvez não precisasse carregar tudo sozinho. Talvez fosse possível aceitar ajuda, aceitar companhia, aceitar que ainda havia bondade no mundo. As meninas se acostumaram com ele. Teresa, a mais velha, ainda mantinha uma distância respeitosa, mas já não corria quando ele se aproximava. Ana,
A do meio havia decidido que João era seu amigo e passava horas no celeiro, contando histórias sem pé nem cabeça enquanto ele trabalhava. A mais nova, Joana, que mal tinha 4 anos, simplesmente aceitava a presença dele, como se ele sempre tivesse estado ali. Um dia ela tropeçou e caiu perto dele, ralando o joelho. Antes que pudesse chorar, João a pegou no colo, limpou a ferida com um pano úmido e disse em tom suave: "Tá tudo bem, pequena, só um arranhãozinho." Joana o olhou com olhos grandes, piscou algumas vezes e então sorriu, voltando a brincar como se nada tivesse acontecido. Maria viu aquela cena de longe e sentiu algo se mexer dentro do peito. Fazia tempo que as meninas não tinham uma figura masculina por perto, alguém que pudesse ser forte e gentil ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Maria e João ficaram sentados do lado de fora da casa, cada um num banquinho improvisado. O céu estava cheio de estrelas, e o silêncio do sertão era quebrado apenas pelo som distante de algum animal noturno. Maria mexia num pedaço de tecido, costurando mais um remendo. João olhava para as mãos calejadas, para as marcas que o trabalho duro havia deixado. "Você não tem medo de mim?" A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Maria parou de costurar, olhou para ele. "Por que eu teria medo?" João deu de ombros. "Eu sou um estranho. Você não sabe nada sobre mim, não de verdade. Eu poderia ser perigoso." Maria voltou a costurar, como se estivesse ponderando a resposta. "Você pode ser muitas coisas, João, mas perigoso, eu duvido. Homem perigoso não conserta celeiro sem ser pedido. Homem perigoso não trata criança com carinho." A resposta deixou João sem palavras. Ele não estava acostumado a ser visto dessa forma, não como um fracasso, não como alguém que perdeu tudo, mas simplesmente como alguém que estava tentando. Maria continuou: "Eu sei o que é o desespero. Sei o que é perder tudo e não saber como continuar. Mas sei também que gente desesperada pode virar 2 coisas, ou vira violenta ou vira gentil. Você escolheu ser gentil. Isso diz tudo sobre quem você é." João engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Ninguém nunca havia dito algo assim para ele. Clara, sua esposa, o amava, mas era diferente. Aquilo era reconhecimento, era validação de algo que ele nem sabia que precisava ouvir. "Obrigado", ele murmurou. E dessa vez, a palavra carregava um peso imenso, como se ele estivesse agradecendo não apenas pelas palavras, mas por ela ter enxergado algo nele que ele mesmo não conseguia ver. Os dois ficaram ali por mais algum tempo, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que surge entre pessoas que começam a se entender sem precisar de muitas palavras. Maria pensava em como a vida era estranha. Há poucas semanas, ela estava completamente sozinha, carregando tudo nas costas, sem perspectiva de que algo poderia mudar. E agora havia alguém ali, alguém que dividia o fardo, mesmo que silenciosamente. Não era amor, não ainda. Talvez nunca fosse, mas era algo importante. Era companhia, era apoio mútuo. Era a construção lenta de uma confiança que nenhum dos dois achava mais ser possível. João, por sua vez, estava começando a perceber algo fundamental. Durante anos, depois da morte de Clara, ele acreditara que o sofrimento humano era algo que precisava ser carregado sozinho, que pedir ajuda era sinal de fraqueza, que aceitar bondade era se tornar um peso para os outros. Mas ali, naquela pequena propriedade perdida no interior de Goiás, ele estava aprendendo que talvez o contrário fosse verdade. Talvez a força estivesse justamente em aceitar que somos todos vulneráveis, que todos precisamos uns dos outros, que a vida não é uma jornada solitária, mas uma trilha que se caminha melhor quando há alguém ao lado. E essa percepção, simples e poderosa, estava começando a curar algo dentro dele que ele nem sabia que estava quebrado. Na manhã seguinte, João acordou com um propósito renovado.
Ele não sabia quanto tempo ficaria ali. Não sabia o que o futuro reservava. Mas sabia que enquanto estivesse ali, daria o seu melhor. Consertaria o que estivesse quebrado, ajudaria no que fosse possível e talvez, só talvez, encontrasse uma forma de reconstruir não apenas aquele celeiro, mas a própria vida. Maria, ao vê-lo trabalhar com aquela determinação silenciosa, sentiu algo que há muito tempo não sentia: esperança. Não a esperança ingênua de que tudo ficaria perfeito, mas a esperança realista de que juntos eles conseguiriam pelo menos tornar as coisas um pouco melhores. E no fundo, não era exatamente isso que todos nós buscamos? Não a perfeição, mas apenas a certeza de que estamos caminhando na direção certa, um passo de cada vez. E assim, entre concertos de madeira e conversas silenciosas, entre refeições simples e gestos de cuidado, Maria e João começaram a construir algo novo. Não era apenas um celeiro que estava sendo reformado. Era a vida dos dois, tijolo por tijolo, prego por prego, dia após dia. E as meninas, que observavam tudo com a sabedoria inocente das crianças, já começavam a perguntar: tio João vai ficar para sempre? Maria não sabia a resposta, e João também não. Mas ambos sabiam que, por enquanto, aquele lugar, aquela terra seca e dura de Goiás, aquela casa modesta, aquele celeiro remendado, era exatamente onde eles precisavam estar. Havia dias em que o passado voltava com força. João acordava no meio da noite, suado, o coração disparado, ainda preso nos pesadelos que o assombravam. Via Clara doente, via a fazenda sendo tomada, via a si mesmo vagando sem rumo. Nesses momentos, ele ficava deitado no escuro do celeiro, olhando para o teto de madeira, tentando controlar a respiração. A dor silenciosa que ele carregava não tinha desaparecido. Ela apenas estava mais quieta, mais controlada. Mas ainda estava lá, como uma ferida que cicatriza por cima, mas continua sensível ao toque. Maria também tinha suas noites difíceis. Às vezes acordava e, por um segundo, esquecia que o marido havia morrido. Virava-se na cama, esperando encontrá-lo ali, e se deparava apenas com o vazio. Nesses momentos, ela permitia-se chorar, mas sempre em silêncio, para que as filhas não ouvissem. Ambos carregavam seus fardos, e ambos sabiam que o outro também carregava. Talvez fosse justamente isso que os mantinha próximos, a compreensão mútua de que a vida dói, que o luto é um processo longo e tortuoso e que não há solução mágica. Um dia, durante o café da manhã, agora João comia com a família, não mais isolado no celeiro, Teresa, a mais velha, perguntou algo que pegou todos de surpresa. Tio João, por que você não volta para sua casa? A mesa ficou em silêncio. Maria olhou para a filha, depois para João, tentando decidir se deveria intervir. Mas João respondeu, a voz calma, sem rancor. Porque eu não tenho mais casa, Teresa. Eu perdi ela. A menina franziu a testa, processando aquilo. E a gente pode ser sua casa nova? A inocência da pergunta cortou fundo. João sentiu os olhos arderem, mas conteve as lágrimas. Talvez, ele disse com um sorriso triste, talvez vocês já sejam. Maria desviou o olhar, fingindo estar ocupada com algo, mas João percebeu o tremor nas mãos dela. Aquele momento, tão simples e direto, havia tocado em algo profundo nos dois. Era uma escolha impossível que ambos enfrentavam. Arriscar de novo, abrir o coração, permitir que alguém entrasse naquele espaço que ainda estava machucado. Ou manter distância, proteger-se, garantir que nunca mais sentiriam aquela dor devastadora da perda. Mas a vida não é feita de escolhas fáceis. E aos poucos, quase sem perceber, eles já tinham escolhido. Não com palavras, não com declarações, mas com pequenos gestos diários, com a comida compartilhada, com o trabalho conjunto, com os sorrisos tímidos, com os silêncios confortáveis. Eles já tinham escolhido, mesmo que ainda não estivessem prontos para admitir.
As semanas continuaram passando e o trabalho na propriedade começou a dar frutos. A cerca estava reformada, a roça começava a produzir melhor com os cuidados de João e até os animais pareciam mais saudáveis. Maria percebia que, pela primeira vez desde a morte do marido, as coisas estavam indo bem. Não espetacularmente, não de forma extraordinária, mas bem o suficiente para que ela pudesse dormir à noite sem tanta preocupação. E isso, para alguém que vivera tanto tempo no limite da sobrevivência, era quase um milagre. Ela começou a se permitir pensar no futuro. Não num futuro distante, mas nas próximas estações, na próxima colheita, nas meninas crescendo. E em todos esses pensamentos, de alguma forma, João estava presente. Uma tarde, enquanto João trabalhava na cerca, Maria se aproximou. Levava um pano úmido e uma jarra de água. Descansa um pouco, ela disse, oferecendo a água. João bebeu avidamente, o suor escorrendo pelo rosto. Obrigado. Ele limpou a boca com as costas da mão e olhou para Maria. Havia algo diferente nela hoje, algo que ele não conseguia identificar. Eu preciso te dizer uma coisa, ela começou, e a voz tremia levemente. João ficou alerta, preocupado. Quando você apareceu aqui, eu não sabia o que fazer. Pensei em te mandar embora, pensei que ia ser mais um problema. Mas... Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas você não foi um problema. Foi uma bênção. Para as meninas, para essa terra, e para mim também. João não sabia o que dizer. Ele nunca se vira como uma bênção, muito menos depois de tudo que perdera. Mas ali estava Maria, aquela mulher forte e resiliente, dizendo que ele fazia diferença. Eu não sei se mereço ouvir isso, ele disse, a voz baixa. Eu falhei em tanta coisa, Maria. Falhei com minha esposa, com minha terra, comigo mesmo. Maria balançou a cabeça. Você não falhou. Você sofreu. É diferente. Sofrer não é fracasso. É só parte de estar vivo. E você está aqui, ainda tentando, ainda se levantando todo dia. Isso não é falha, é força. As palavras dela ecoaram em João, abrindo caminho por entre as camadas de culpa e vergonha que ele carregava. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele não fosse um fracasso, mas apenas alguém que havia sofrido uma perda irreparável e estava tentando, da melhor forma que sabia, reconstruir-se. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando para a terra ao redor. Não era uma terra rica, não era fértil ou fácil de trabalhar, mas era deles, ou pelo menos de Maria, e João estava começando a sentir que talvez pudesse ser dele também, de alguma forma. Você pode ficar, Maria disse de repente, como se finalmente tivesse tomado uma decisão que vinha adiando há semanas. Não como ajuda temporária, não como alguém de passagem. Fica, ajuda a construir isso aqui. As meninas gostam de você, eu gosto de ter você por perto. João virou-se para ela, e pela primeira vez em muito tempo, seus olhos não estavam cheios de dor, mas de algo diferente. Era gratidão, era esperança, era a promessa silenciosa de que sim, ele ficaria, pelo menos enquanto fosse bem-vindo, pelo menos enquanto ainda houvesse trabalho a fazer, enquanto ainda houvesse vida a reconstruir. E naquele momento, sob o sol escaldante do interior de Goiás, duas pessoas marcadas pela perda fizeram um acordo silencioso. Não era um acordo de amor romântico, não ainda. Era algo mais profundo e, em certo sentido, mais importante. Era um acordo de parceria, de apoio mútuo, de compromisso em enfrentar juntos o que quer que o futuro trouxesse. E enquanto o vento quente soprava entre eles, levando consigo parte da poeira e da tristeza, João e Maria começaram a acreditar que talvez a redenção emocional não fosse um destino final, mas uma jornada que se faz um dia de cada vez, com alguém ao lado. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que aos poucos começou a se parecer com uma vida de verdade. João e Maria trabalhavam lado a lado, cada um com suas tarefas, mas sempre conscientes da presença do outro.
Ele cuidava dos animais, consertava o que quebrava, plantava onde era possível. Ela cozinhava, cuidava das meninas, administrava a casa com a eficiência de quem aprendeu a fazer muito com pouco. E as crianças, que haviam passado tanto tempo sem uma figura paterna, floresciam sob a atenção de João. Ele não tentava substituir o pai delas. Sabia que isso seria impossível e injusto, mas oferecia o que podia: presença, paciência e um interesse genuíno nas pequenas coisas que as deixavam felizes. Ana ensinava João a fazer tranças, mesmo que ele fosse péssimo nisso. Teresa o acompanhava quando ele ia checar as cercas, fazendo 1000 perguntas sobre tudo. E Joana, a caçula, havia decidido que João era seu gigante particular, pedindo colo sempre que o via. Houve um dia em particular que marcou uma virada. Era um domingo, e Maria decidira fazer um almoço especial. Nada elaborado, mas dentro do que ela podia. Havia uma galinha que parara de botar ovos, e ela a transformara num ensopado simples, mas saboroso. A mesa estava arrumada, e pela primeira vez em muito tempo parecia uma mesa de família. João sentou-se e as meninas se acomodaram ao redor animadas. Maria serviu a comida, e quando todos estavam prontos para começar, Teresa de repente disse: "A gente não vai agradecer?" Todos pararam. Maria olhou para a filha confusa. "Agradecer? Sim, mamãe. Papai sempre agradecia antes de comer. Ele dizia que era importante." O silêncio que se seguiu foi pesado. Maria sentiu os olhos arderem. João ficou imóvel. Era um daqueles momentos em que o passado invadia o presente, lembrando a todos que havia uma ausência, um buraco que nunca seria totalmente preenchido. Maria ia dizer algo, mas João se adiantou. "Então, vamos agradecer", ele disse, a voz suave. "Teresa, você quer fazer a vez?" A menina assentiu, séria como só as crianças conseguem ser em momentos importantes. "Obrigada pela comida, obrigada pela mamãe, obrigada pelas minhas irmãs e obrigada pelo tio João, que consertou o celeiro e cuida da gente." Ela disse aquilo com a simplicidade típica da infância, mas cada palavra tinha um peso imenso. Quando ela terminou, todos ficaram em silêncio por um momento e então Maria murmurou um "Amém" baixinho. João repetiu e as outras meninas também. E então comeram, e aquele almoço simples se transformou em algo mais, num ritual, numa celebração silenciosa de que, apesar de tudo, eles eram uma família, não no sentido tradicional, mas uma família do mesmo jeito. Depois do almoço, enquanto as meninas brincavam lá fora, Maria e João ficaram limpando a cozinha. Ela lavava os pratos, ele secava. Era uma dança que já haviam aprendido, movendo-se ao redor um do outro com facilidade. "Obrigada", Maria disse de repente sem olhar para ele, "por agradecer com elas, por não fazer disso algo estranho." João colocou o prato seco na prateleira. "Elas sentem falta do pai. É natural. Eu não quero que elas esqueçam dele por minha causa." Maria parou o que estava fazendo e se virou para ele. "Você não está fazendo elas esquecerem. Você está ajudando elas a lembrarem que dá para sentir falta de alguém e ainda assim seguir em frente. Isso é um presente, João. Você não sabe o quanto isso importa." A conversa foi interrompida por um grito vindo de fora. As duas correram alarmadas, mas quando chegaram, viram que não era nada grave. Ana havia encontrado um passarinho com a asa quebrada e estava chorando, querendo salvá-lo. João se abaixou ao lado da menina, examinou o pássaro com cuidado. "Ele está machucado, mas acho que dá para ajudar." Juntos, eles improvisaram uma tala com gravetos e pano e colocaram o passarinho numa caixinha com feno. Ana parou de chorar, fascinada. "Ele vai ficar bom? Se a gente cuidar direitinho, tem chances", João respondeu. E havia algo na forma como ele disse aquilo que ia além do pássaro. Era como se ele estivesse falando sobre todos eles, sobre como coisas quebradas podem ser consertadas se houver cuidado suficiente. Se houver paciência, se houver amor.
Aquela noite, depois que as meninas dormiram, João e Maria ficaram sentados do lado de fora, como já era costume. Mas dessa vez, Maria se sentou mais perto e João percebeu. Eles não disseram nada por um longo tempo, apenas apreciaram o silêncio e as estrelas. E então Maria, sem olhar para ele, disse: "Eu acho que eu tô com medo." João esperou, dando espaço para ela continuar. "Medo de quê?" "De me acostumar com isso. Com você aqui, com as meninas felizes, com as coisas funcionando. Medo de que, se eu me acostumar, se eu me permitir realmente sentir isso, algo vai acontecer e eu vou perder tudo de novo." A voz dela tremeu no final, revelando uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. João entendeu perfeitamente. Ele também sentia aquele medo, aquela hesitação em se permitir ser feliz de novo, porque felicidade significava risco, significava que havia algo a perder. "Eu entendo", ele disse finalmente. "Eu também tenho medo, mas eu estou começando a aprender que ter medo e ainda assim seguir em frente é talvez a coisa mais corajosa que a gente pode fazer." Maria virou-se para ele e seus olhos se encontraram. Havia tantas coisas não ditas naquele olhar, tantas perguntas, tantas possibilidades. "E se der errado?" ela perguntou, e a pergunta era sobre tudo. Sobre eles, sobre o futuro, sobre permitir-se sentir de novo. João não tinha respostas fáceis, não tinha garantias para oferecer, mas tinha algo melhor. Tinha honestidade. "Então a gente vai lidar com isso, juntos, do mesmo jeito que lidamos com tudo até agora." E naquela resposta simples, Maria encontrou a certeza de que talvez fosse seguro dar mais um passo, arriscar mais um pouco, abrir o coração só mais um pouquinho. E assim, sob o céu estrelado do sertão goiano, duas almas feridas começaram a permitir-se algo que parecia impossível há poucos meses. Começaram a permitir-se esperança. Não a esperança ingênua de que tudo seria perfeito, mas a esperança madura de que, apesar das cicatrizes, apesar do passado, ainda era possível construir algo bom, algo que valesse a pena. E no silêncio daquela noite, enquanto o vento soprava suavemente, carregando consigo o perfume do mato e a promessa de uma nova estação, João e Maria compreenderam que a cura lenta que vinham experimentando não era fraqueza, mas a própria essência da coragem humana, a capacidade de se levantar depois da queda, de tentar de novo depois do fracasso, de amar de novo depois da perda. Os meses se transformaram em algo mais sólido, e aquela pequena propriedade no interior de Goiás começou a prosperar de uma forma modesta, mas real. A roça estava mais produtiva, os animais mais saudáveis, e a casa, antes tão marcada pela ausência, agora estava cheia de vida. As risadas das meninas ecoavam pelo terreno, e Maria, que há tanto tempo carregava o peso do mundo sozinha, começou a perceber que seus ombros estavam mais leves. João havia se tornado parte indispensável daquela rotina. Não era mais o homem perdido que ela encontrara no celeiro, mas alguém que tinha propósito, direção e que contribuía não apenas com trabalho, mas com presença, com estabilidade, com um tipo de força silenciosa que Maria não sabia que estava precisando. E ela, por sua vez, havia se tornado para ele algo que ele pensava nunca mais ter: um lar. Certa manhã, João acordou cedo, como sempre, mas algo era diferente. Ele ficou deitado no celeiro, que agora estava impecável, quase irreconhecível comparado ao que era quando ele chegara, e se pegou pensando em Maria. Não era a primeira vez que pensava nela, mas dessa vez era diferente. Não era apenas gratidão, não era apenas respeito, era algo mais profundo, mais assustador. Era o reconhecimento de que, em algum momento do último ano, sem que ele percebesse claramente, ele havia se apaixonado por ela. Não da forma dramática e avassaladora que sentira por Clara, mas de uma forma mais madura, mais construída, baseada em parceria, em respeito mútuo, em admiração genuína. Ele se levantou, passou a mão pelo cabelo,
tentando processar aquilo. O que ele deveria fazer? Dizer algo? Guardar para si? O medo de estragar o que eles tinham era real. E se ela não sentisse o mesmo? E se ele destruísse aquela paz frágil que haviam construído juntos? Maria, por sua vez, também estava lidando com sentimentos complicados. Ela percebera há algum tempo que sua relação com João havia mudado. Ele não era mais apenas o ajudante, o hóspede temporário que ficou. Ele era alguém que ela procurava com os olhos durante o dia, alguém cuja opinião ela valorizava, alguém cuja presença fazia a casa parecer mais completa. Mas admitir isso era aterrorizante. Ela havia amado seu marido profundamente, e a ideia de amar outra pessoa parecia, de alguma forma, uma traição. Como se permitir ser feliz de novo significasse diminuir o amor que teve. Ela sabia, racionalmente, que isso não fazia sentido, mas o coração não é racional, e a culpa não obedece à lógica. Ela carregava aquilo em silêncio, não sabendo o que fazer, temendo dar o próximo passo. Foi numa tarde comum que tudo mudou. João estava na cerca, consertando uma parte que havia cedido, quando o cavalo se assustou com uma cobra. O animal empinou violentamente, e João, pego de surpresa, caiu. Não foi uma queda grave, mas bateu o ombro no chão com força. Maria, que estava perto, correu até ele. "João, você tá bem?" Ele tentou se levantar, fez uma careta de dor. "Tô, só machuquei o ombro." Mas quando ele tentou se mover, percebeu que não conseguia levantar o braço direito. Maria o ajudou a voltar para casa, o coração disparado. Ela o sentou na mesa da cozinha, examinou o ombro com cuidado. "Acho que não está quebrado, mas vai doer por uns dias. Você precisa descansar." João tentou protestar, mas ela o cortou. "Não discute comigo. Você trabalhou demais. Agora vai descansar e eu cuido do resto." Nos dias seguintes, os papéis se inverteram. Maria cuidou de João da mesma forma que ele havia cuidado dela e das meninas. Ela trazia comida, aplicava compressas, insistia que ele descansasse, e João, forçado à inatividade, teve tempo demais para pensar. Ele observava Maria se movendo pela casa, cuidando das meninas, lidando com tudo com a mesma eficiência de sempre, e sentiu algo tão intenso que quase doía. Ele percebeu que não queria mais viver sem ela, sem as meninas, sem aquela rotina que haviam construído juntos. E também percebeu que não podia mais guardar aquilo para si. Tinha que dizer algo. Mesmo correndo o risco de ser rejeitado, mesmo correndo o risco de perder tudo. Porque viver na incerteza, viver sem expressar o que sentia, era uma forma lenta de morrer por dentro. Uma noite, quando Maria trouxe o jantar para ele ainda estava meio limitado nos movimentos. João a parou. "Maria, eu preciso te dizer uma coisa." Ela sentou-se preocupada. "O que foi? Tá doendo muito?" "Não é isso," ele disse, e a voz saiu mais firme do que ele esperava. "É sobre nós. Sobre isso aqui." Fez um gesto vago, englobando a casa, as meninas dormindo no quarto ao lado, a vida que haviam construído. Maria ficou imóvel, o coração disparado. Eu não sei como dizer isso do jeito certo, então vou só dizer. Eu me apaixonei por você. Por você, pelas meninas, por tudo isso aqui. E eu sei que isso pode ser estranho, que talvez seja cedo demais, mas eu não posso mais guardar isso para mim." O silêncio que se seguiu foi interminável. Maria olhava para ele, os olhos arregalados, processando as palavras. João estava prestes a se desculpar, a dizer que esquecesse, que ele não deveria ter dito nada, quando ela falou. "Eu também." A voz saiu baixa, quase um sussurro. "Eu também me apaixonei por você. E isso me assusta tanto, João. Me assusta porque eu não sei se é certo, se é justo com a memória do meu marido. Se é certo." João a interrompeu, pegando a mão dela com a mão esquerda, a única que conseguia mexer direito. "É certo porque a gente merece ser feliz de novo. Porque amar de novo não apaga o amor que a gente teve, só mostra que a gente ainda está vivo, ainda está aqui,
ainda tem capacidade de sentir. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de liberação, de finalmente permitir-se sentir sem culpa. João a puxou para mais perto e eles ficaram assim, abraçados, cada um segurando o outro como se estivessem se segurando nas bordas de um abismo. E talvez estivessem. Talvez amar de novo depois de tanto sofrimento fosse exatamente isso. Um salto de fé, um risco imenso, uma aposta de que o futuro poderia ser melhor que o passado. Nenhum dos dois tinha garantias, nenhum dos dois sabia o que viria. Mas ambos sabiam que não queriam mais enfrentar a vida sozinhos. Que juntos, mesmo com todas as cicatrizes, mesmo com todo o medo, eles eram mais fortes, mais completos, mais capazes de encarar qualquer coisa que o mundo jogasse em seu caminho. E naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam lá fora e o silêncio do sertão os envolvia, João e Maria fizeram uma promessa silenciosa. Não era uma promessa de que tudo seria fácil ou de que nunca mais sofreriam. Era uma promessa mais honesta e por isso mais poderosa. Era a promessa de que, não importa o que viesse, eles enfrentariam juntos, de que o amor sacrificial que ambos haviam conhecido com seus primeiros cônjuges não seria esquecido, mas honrado ao permitir-se amar de novo, e de que aquela pequena família nascida do acaso e da dor seria protegida, nutrida e amada com toda a força que ainda restava em seus corações feridos, mas não quebrados. Os meses que se seguiram à declaração de amor foram de ajustes, de aprendizado, de construção de algo novo sobre as fundações do que já existia. João e Maria não correram, não fizeram declarações públicas, não marcaram datas, não tentaram apressar nada. Ambos sabiam que o que tinham era precioso demais para ser tratado com pressa. Era como uma planta delicada que precisa de tempo, cuidado e paciência para crescer forte. As meninas, com a intuição que só as crianças têm, perceberam a mudança. Elas não entendiam completamente, mas sabiam que algo era diferente e que esse algo era bom. A casa estava mais leve, os sorrisos mais frequentes e aquela sensação de sobrevivência constante havia dado lugar a algo mais próximo de uma vida plena. João começou a se permitir sonhar de novo. Não sonhos grandiosos de riqueza ou reconhecimento, mas sonhos simples e honestos. Ele sonhava em ampliar a roça, em conseguir mais alguns animais, em construir um quarto extra para que as meninas não dividissem mais o mesmo espaço apertado. Sonhava em ver Teresa crescer e se casar, em ensinar Ana a montar a cavalo, em ver Joana aprender a ler. E em todos esses sonhos, Maria estava ao seu lado, não como uma ajudante ou uma obrigação, mas como parceira, como companheira de vida. E pela primeira vez desde a morte de Clara, João se permitiu acreditar que talvez, só talvez, ele merecesse ser feliz de novo, que seu passado não o definia, que suas perdas não eram o fim da história, mas apenas um capítulo doloroso numa narrativa muito maior. Maria, por sua vez, estava aprendendo a deixar ir a culpa. Ela conversava com as meninas sobre o pai, mantinha vivas as memórias dele, mas também começou a falar sobre o futuro. Sobre como elas eram sortudas de ter o tio João, sobre como ele era bom e gentil, sobre como ele fazia a família delas mais forte. As meninas ouviam, absorviam e aceitavam. Para elas, João já era família, não era o pai, e Maria sempre deixava claro que ninguém substituiria o pai delas. Mas era alguém importante, alguém que amava elas e que elas amavam de volta. E essa aceitação das meninas foi o que finalmente libertou Maria das últimas amarras da culpa. Se as filhas estavam felizes, se estavam seguras, se estavam amadas, então ela estava fazendo a coisa certa. E isso era tudo o que importava. Um dia, João propôs algo que há muito tempo vinha planejando.
Ele chamou Maria para uma conversa particular enquanto as meninas brincavam lá fora. Eu quero que a gente oficialize, ele disse, direto ao ponto. Maria piscou, confusa. Oficializar o quê? Nós, essa família. Eu quero me casar com você, Maria. Não porque eu acho que a gente precisa de um papel para provar alguma coisa, mas porque eu quero que o mundo inteiro saiba que você é minha, que eu sou seu, que essas meninas são nossas. Ele parou, procurando as palavras certas. Eu quero acordar todo dia sabendo que não é temporário, que não é provisório. Eu quero construir algo permanente, algo que dure. Maria sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez eram lágrimas de pura alegria. Sim, ela disse sem hesitar. Sim, eu quero isso também. O casamento foi simples, como tudo mais nas vidas deles. Aconteceu na pequena igreja do povoado mais próximo, com apenas alguns vizinhos e amigos como testemunhas. Maria usou o vestido menos remendado que tinha, e João usou roupas limpas que ele mesmo havia costurado. Não havia luxo, não havia festa elaborada, mas havia algo muito mais importante. Havia amor verdadeiro, havia compromisso real, havia a promessa de 2 sobreviventes de que enfrentariam juntos o que quer que viesse. Quando o padre os declarou marido e mulher, as meninas aplaudiram alto, e João beijou Maria pela primeira vez. Um beijo suave, cheio de promessa e de esperança. E naquele momento, numa igreja simples de pau a pique, no interior esquecido de Goiás, 2 corações partidos encontraram a cura definitiva. Não na ausência de dor, mas na presença de amor. Os meses que se seguiram ao casamento foram de construção e de crescimento. João e Maria trabalhavam lado a lado. Agora não apenas como parceiros, mas como marido e mulher. Eles ampliaram a casa, construíram um quarto novo para as meninas, reformaram a roça. A propriedade, que antes mal dava para sustentar uma viúva e 3 crianças, agora produzia o suficiente para todos viverem com dignidade. João, que havia perdido tudo, agora tinha mais do que jamais sonhara ter. Tinha uma família que o amava, uma terra que era sua, e um futuro que valia a pena viver. Maria, que havia carregado sozinha o peso do mundo por tanto tempo, agora tinha alguém para dividir o fardo. Alguém que a amava, não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo elas. As meninas cresceram naquele ambiente de amor e estabilidade. Teresa se tornou uma jovem responsável e bondosa, sempre pronta para ajudar. Ana desenvolveu uma paixão por animais, passando horas cuidando de cada galinha, cada cabra, cada passarinho ferido que encontrava. Joana, a caçula, cresceu sem lembranças claras do pai biológico, mas com uma certeza inabalável de que era amada e protegida. Para ela, João sempre fora seu pai, e essa verdade simples e pura era tudo o que ela precisava. E João, olhando para aquelas 3 meninas que o chamavam de pai, sentia um orgulho e uma gratidão tão grandes que mal cabia no peito. Ele não as fizera, não as concebera, mas eram suas filhas do mesmo jeito. E ele as protegeria, as amaria e as guiaria pelo resto de sua vida. Certo dia, anos depois daquela manhã em que Maria encontrara João no celeiro, eles estavam sentados no mesmo lugar, vendo o pôr do sol pintar o céu de laranja e vermelho. As meninas brincavam perto, suas risadas ecoando pela propriedade. João segurou a mão de Maria, entrelaçou os dedos nos dela. Você sabe, ele disse a voz baixa, se alguém me dissesse naquela manhã quando acordei no seu celeiro que eu estaria aqui hoje, feliz, com uma família, eu não teria acreditado. Eu achava que minha vida tinha acabado. Maria apertou a mão dele. E agora? João sorriu, um sorriso cheio de paz e de gratidão. Agora eu sei que não tinha acabado. Tinha apenas mudado de direção. E naquela tarde tranquila, sob o céu infinito do sertão goiano, 2 pessoas que haviam conhecido o fundo do poço celebraram silenciosamente a maior vitória de todas.
A vitória de ter sobrevivido, de ter se permitido amar de novo, de ter construído algo belo nas ruínas do que foi perdido. E essa vitória simples e profunda era a prova viva de que, não importa quão escura seja a noite, sempre há a possibilidade de um novo amanhecer. E se eu te disser que essa história não é apenas sobre João e Maria, é sobre todos nós, sobre aquela parte de nós que já se sentiu perdida, quebrada, sem direção, sobre aquele momento em que a vida nos derrubou tão forte que achamos que não conseguiríamos nos levantar. Mas olha só o que aconteceu aqui. Duas pessoas no fundo do poço encontraram uma a outra e juntas construíram algo que nenhuma delas conseguiria sozinha. Isso não te faz pensar? Não te faz questionar quantas vezes você virou as costas para alguém que poderia ter sido sua salvação? Ou quantas vezes você mesmo poderia ter sido a salvação de outra pessoa? A verdade é que a vida dói, que perdemos pessoas, que carregamos cicatrizes. Mas a vida também oferece segundas chances, novas manhãs, encontros inesperados que mudam tudo. João e Maria nos ensinam que não é vergonha pedir ajuda, não é fraqueza aceitar bondade, e não é traição ao passado se permitir ser feliz no presente. Eles nos mostram que, às vezes, a redenção vem de onde menos esperamos, e que o amor não é um recurso finito que se esgota. Ele se multiplica, se renova, e quando a gente acha que não tem mais nada para dar, descobre que ainda há uma fonte inteira dentro de nós, esperando apenas a coragem de ser acessada. Então te pergunto, onde você está nessa história? Você é o João, perdido e precisando de acolhimento? Ou você é a Maria carregando tudo sozinha, mas capaz de estender a mão para alguém? Ou talvez você seja as duas coisas, em momentos diferentes. E tá tudo bem. O que importa é que você entenda que nenhuma dor é definitiva, nenhuma perda é o fim absoluto e nenhum erro te condena para sempre. A vida continua, o sol nasce de novo e sempre há espaço para recomeçar. Conta aqui nos comentários. Você já viveu uma situação em que ajudar alguém acabou te ajudando também? Ou você já foi ajudado por alguém quando mais precisava? Vamos criar aqui embaixo uma corrente de histórias reais, de esperança verdadeira, de provas vivas de que a bondade ainda existe e faz diferença. E se essa história te tocou, se ela mexeu com alguma coisa dentro de você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Histórias como esta precisam ser ouvidas, precisam chegar em quem ainda acha que não há saída. Você pode ser a diferença na vida de alguém simplesmente compartilhando isso. E quem sabe, talvez um dia você seja o personagem principal da sua própria história de redenção. Eu acredito nisso. E você?